Agora vamos falar de novo dele, Juliano Casarré, porque ontem tivemos um Meu debate Deus, na Globo News, tivemos. né, e qual foi a ideia? Falar sobre educação, o papel do homem nos tempos atuais, muito movida pela história lá do curso, que não é um curso, que é, sei lá o Uhum. que é o Farol e a Forja, que o Casarré lançou e convidou homens a participarem, né, para falar de temas como responsabilidade, espiritualidade, família, amadurecimento masculino, etc e tal. Então, Júlia do Alibe montou um time para falar sobre educação e papel dos homens nos tempos atuais. Então, chamou a psicanalista Vera Iaconelli, o consultor em equidade de gênero Ismael dos Anjos, Uhum. e aí o Casarré também, né? Aí já começou uma polêmica assim, tipo, por que é que vão chamar o Casarré para discutir com estudiosos, sei lá, de Sim. gênero, de papel da mulher, porque o Casarré não teria estatura para estar nessa discussão, porque estão dando muita importância para ele, Uhum. nananana. Tô falando da repercussão, tá? Eu não Tá. estou falando sobre coisas que eu acho, porque eu acho que é muito ruim a gente ignorar Essa força. movimentos, assim. Porque vocês sabem, a gente já falou aqui, mais de 4 milhões de pessoas seguem, tem muita gente que entende que é válido o que ele disse e tal. Bom, enfim. E aí começou o debate e tudo. Não sei se vocês assistiram, e se não assistiram, eu recomendo que assistam na íntegra, porque os Uhum. cortes, eles sempre trazem uma coisa mais torcida, né? Mais Uhum. fla-flu. E é óbvio que eles tinham pontos ali muito discordantes, né? Então, o que é que falou o Casarré? Ele falou que o evento dele, qual que era a ideia do evento dele, no geral, assim? Tá. Era formar homens que servem para Tá. suas esposas, suas famílias, seus filhos, a sociedade, a Deus, porque ele se coloca como um homem Ele é religioso, muito católico. etc e tal, ele se coloca nesse lugar. Então, que a ideia era isso, de reunir lá os caras para falar sobre várias coisas, entre trabalho, entre educação dos filhos, e até ele trazer algumas coisas do tipo estar presente junto da mulher, porque a mulher muitas vezes está na dupla jornada, que eram coisas super até legais, né? Assim, que é Ok. isso, uma parceria. Só que nas respostas ele não conseguia se localizar um pouco, ele ficou um pouco perdido, né? Porque aí a Uhum. Vera Iaconelli trouxe e falou: gente, mas tudo bem, mas é a questão da violência que acontece. Quando mulheres escutam isso, que você vai fazer um curso, sei lá, para falar sobre todas essas coisas, me parece que está sendo ignorado que a gente tem mulheres que são mortas, controladas, que têm os seus corpos futuros e tal, cerceados, disputados por Uhum. homens, né? Homens dentro de casa, não, Sim, né? sim. E a dificuldade dele de descolar um pouco, que é o que eu trouxe aqui aquela vez, né? O que ele faz na casa dele, as intenções dele, com você fazer um discurso que pode ser cooptado e usado para coisas deletérias, né? Uhum. Inclusive o aumento de feminicídio. Então não dá para você ignorar isso. E ele meio Sim. ignora, porque ele se sente pessoalmente ofendido. Isso eu achei a Vera Iaconelli genial, porque ela falou: Hum. esse é o problema, porque o homem, para ele, tá tudo bem. E aí, se ele quer melhorar, se ele quer ter uma nova masculinidade nos tempos de hoje, não vai ser a dos anos 50, vai ser uma nova. E para ser essa nova, ele precisa ouvir. E aí você não pode ficar ofendido. Tipo, se eu falar que homem, você fala, não, mas eu não, meu amigo não, tem homens bons. Sim, tem, mas não é isso, entendeu? A gente tá falando de um geral, não é você especificamente, né? O uso da Exato. religião mesmo e tal. E aí também teve esse outro cara, esse Ismael dos Anjos, que ele, meu, foi demais nas coisas que ele colocou, trazendo essa coisa do debate social das muitas outras pessoas e tal. Teve uma hora que o Casarré falou que ia ter um negócio lá no palestra, sei lá como é que ele chama aquilo, que ia ser sobre os hobbies, que homens deveriam ter mais hobbies para poderem se reunir e conversar. Bom, essa hora eu falei, meu, vou fazer uma depilação de cera fria nesse bigode do Casarré. Porque que hobby, mané! Mulherada tá acordando 5 horas da manhã, levando nas costas família que o cara nem registrou a criança. Você entendeu?
Mulher não tem tempo de fazer xixi, amore. E você quer caralho de hobby para ficar conversando entre vocês? Eu quero um curso para homens e eu queria que alguém fizesse. Eu vou falar o que eu gostaria que tivesse nesse curso. Começa com lavar o seu bilau. Aprenda. Depois, lave suas cuecas freadas. Ninguém merece. Aí começa com lave as roupas, aprenda a branquear seu colarinho, a passar sua roupa bonitinha do jeito que você quer. Depois, cozinha básica: arroz, feijão, ovo frito e carne. Compre, cozinhe, preserve, congele e sirva para a família inteira. Aí Lave a vai louça. seguindo. Como marcar vacinas, exames e cuidar da saúde do seu filho. Como me preparar para comprar presentes para os amigos e não faltar nas reuniões da escola. Ué, eu posso fazer uma lista aqui infinita de coisas que seriam maravilhosas para se fazer um curso. Nenhuma delas inclui um hobby, porque a maioria dos homens tem hobbies. Tem hobbies. A maioria dos homens tem. Pode perguntar. Quem não tem hobby, amor, é mulher. Quem não tem hobby é mulher. E aí eu fiquei ofendida com a história do hobby. Foi o que mais pegou pra mim. Porque a insensatez já tava tão assim, que agora que ela me falou, não sei o que, de hobby, eu falei, o quê? Você quer o quê? Que o pessoal vai jogar botão agora. Já joga! Homem coleciona tênis. A maioria, porque tem mulher que coleciona, mas é raro, é muito mais homem, pode reparar. Homem faz aeromodelismo, homem joga futebol de botão, homem joga futebol com os amigos, o que não é um esporte, é um hobby, porque eles fazem churrasco e enchem a cara. O que Videogame. a gente faz? Joga um videogame. A gente começa a fazer crochê e depois começa a vender para fora, para ver se faz uma renda extra para casa. Você entendeu? Qual é o hobby? Fazer um bolo para os outros comerem, da família. Confeitaria, ninguém fica fazendo cheesecake porque acha bonito. Ah, gente, sabe, tenha santa paciência. Mas eu achei importante ter a discussão. Eu achei até que foi curta. Devia ter estendido num podcast maior, porque eu nem acho o Juliano Casarré mal intencionado, e eu já tinha falado isso aqui. Eu acho que ele está se colocando. Equivocado. Ele está se colocando de vidraça para outros que usam desse mesmo discurso para coisas muito perversas. A religiosidade mesmo, ela não é selo de bom ou ruim. A Vera falou um pouco sobre isso também lá. Não é, porque o monstro e o bom homem, eles são a mesma pessoa, a gente não sabe quem é, gente. Ah, porque o cara vai lá na igreja, tem uma Bíblia, ele é ótima pessoa. Não obrigatoriamente. Ele pode ser um bandido, ele pode ser um abusador, ele pode ser um monte de coisa. Exato, então Daí assim, os casos que a gente vê direto no jornal, de padres, pastores e por aí vai. gente, quem que é o homem bom? Sabe? Ele coloca isso. Não, porque quem é ruim tem que estar preso, porque no Brasil as pessoas não ficam presas. Tá bom, gente, legal. O cara não sabia que não se fala mais crime passional. Não existe, gente, crime passional. Não se mata por amor. Não se mata. Isso se chama feminicídio. Teve que ser explicado isso ali. Então, assim, eu até imagino que. Eu quero acreditar que há uma ingenuidade ali de não é possível, você não tá sabendo, amigo, você não tá sabendo. Eu acho que é esse povo que fica numa bolha, amiga, e esquece do básico, que é se informar, que é estudar, que é ouvir o próximo, que é tudo isso. Eu estava vendo uns comentários e que fazem muito sentido, assim. Esse tipo de homem, né, Casarré, entre outros que pensam igual e tal, é óbvio que eles estão desesperados, é óbvio que eles estão apreensivos, porque você, durante séculos, você teve uma vida muito confortável. E aí agora, você está correndo o seu risco de não ter mais uma vida tão confortável como você tinha, porque a pessoa que você explorava percebeu isso e está querendo mudar a realidade. Agora, você quer perder os seus privilégios? Óbvio que não. Quem queria? Eu não quero também. Ninguém quer. Ninguém No quer. fundo, ninguém quer, a não ser Ninguém que você quer. realmente ouça o outro e se mobilize com a história de Então, outra assim, pessoa, não com a sua própria. Dó de você ou homem. Amor. Então é muito natural que esse tipo de homem esteja revoltado e querendo mudanças, indignado de como a vida é hoje, porque sim, pode ser que daqui a alguns anos ele não encontre mais uma mulher que vai lavar e passar a cueca dele, que ele vai ter que fazer isso sozinho.
ou ele vai ter que pagar efetivamente alguém para fazer isso para ele. O que é um grande absurdo, porque desde que o mundo é mundo, e alguém sempre lavou de graça a cueca dele. Então, Gente, assim, e isso que saca? você está falando, Dani, é importante, que eu acho que é uma coisa que às vezes até meu marido fica um pouco indignado, assim, que ele fala, cara, vocês ficam, os homens tal, e eu sou assim. E aí o que eu falei para ele, objetivamente, em algumas coisas, você não é assim. Senão eu nem estava casada com você. Então, assim, objetivamente, em algumas coisas, você não é. Mas em outras, você é. Por quê? Porque a sociedade é, porque mulheres pensam assim, porque é colocado dessa forma. Foram E tudo ensinadas bem, desse e tudo jeito. bem. Agora, se você, por exemplo, ridiculariza qualquer conversa sobre isso, ou não dá conta de me ouvir sobre isso, aí é preocupante. Aí é Uhum, preocupante. Então, a Vera e o outro cara que, gente, achei ele realmente genial, Ismael dos Anjos. Eu até já seguia ele no Instagram, uhum. mandei mensagem, cheguei nesse nível, ficamos amigos. Porque assim, de trazer que, tipo, amigo, não é sobre você individualmente. Pense nisso. A gente está falando de uma masculinidade geral, do brasileiro, né, em várias classes sociais, de como a gente pensa que é. E essa sensação que às vezes ele passa, né, o Casarré, nesse tipo de discurso, de um conservadorismo no sentido de que antes tudo dava certo. E isso não é verdade, gente, não dava, né? Muitas mulheres não conseguiam sair de relacionamentos exatamente porque assumiam esse lugar de cuidadoras e tal, ingenuidade, porque o provedor, à medida que ele não quer mais prover para essa mulher, ela está na rua. E ele usa isso psicologicamente, financeiramente, para que ela não se desligue, para que ela continue prestando esse serviço aí. Eu já falei, se Amiga, alguém ele tem o quiser, quê? 7 se alguém filhos? quiser que eu seja tradwife, eu vou fazer um orçamento e aí deposita na minha conta, entendeu? Um dinheiro mesmo, um salário. Porque você acha o quê? Alguém faz isso? Algum homem faz isso? Pega lá a mulher que Mas, amiga, eu acho que não é ele tá nem provendo para casa, é, né, ele não tá provendo? Tá provendo. Ele mas eu faz acho um salário para essa não assim, não existe isso, gente. Isso é cerceamento de independência, de liberdade, é uma coisa aí ele: "Ah, mas a minha mulher trabalha, tal". Legal, a sua trabalha, mas o que você tá falando é que o homem é o provedor, não sei o quê. Então o outro Zé Mané que ouve isso, vai falar: "Não, mas se eu sou o provedor, a minha mulher não trabalha". Ele pode usar a mesma argumentação é. de Eu aprisionamento, então, acho tipo, não faz sentido. que, assim, essa questão do bom homem ou essa questão do provedor, ela não tem que ser: "Ah, porque antigamente funcionava". Não, nunca funcionou, Nunca nunca vai funcionou. funcionar, porque vocês precisam aprender a ouvir. Um bom homem é um cara que chega para a esposa dele e fala assim: "Bom, vamos conversar, o que você quer fazer da sua vida? Eu queria ter essa vida. E você? Você quer fazer o quê? Ah, eu quero ter essa vida. Tem certeza? Pensa mais um pouco. É isso mesmo? Vamos acertar. Vamos, né? Você quer trabalhar? Você não quer trabalhar? Quantos filhos você quer ter? Vamos tentar chegar num acordo. É isso. É você ter o diálogo, é você respeitar a vontade do próximo. Você não é provedor só porque você paga a conta da casa, meu amor. Entendeu? Não é isso. Isso não é relacionamento. Isso daí é negociação de trabalho. Você é quase o chefe da empresa, o CEO. Você não é um CEO. Se você quer ser marido, você tem que sentar com a sua parceira, conversar, chegar no. Não é assim. Não é pagar as contas da casa e aí E você fica aí mandar e com seus desmandar e filhos e tal. mandar e desmandar e ir para a igreja e achar que você é um santo. Amor, você não é. Você só é um hipócrita machista disfarçado de santo porque você vai para a igreja. Então, assim, é um Daniele, fi discursinho muito ruim, gente, porque, de novo, esse discurso só está acontecendo do jeito que está, porque homens estão com medo de perder o privilégio que eles têm desde que o mundo é mundo. Porque sempre tem alguém que faz tudo para eles. Eles não conseguem ligar para marcar um médico, como a Paula falou, eles não vão na reunião de escola dos filhos, eles não sabem nem o tamanho do tênis que o filho usa, eles não sabem fazer uma comida para a criança comer, eles não sabem fazer uma comida para eles comer. Eles não conseguem lavar na você entendeu? E desde que o mundo é mundo, todo mundo fez coisa para eles. Agora chegou no momento que o pessoal fala assim: "Não quero mais cuidar de homem feito.
Queremos ter um parceiro e não um CEO ou qualquer outra coisa. E os caras estão com o fiofó na mão, porque sim, vão perder esse grande privilégio. Tá aí o marido da Rafa Kalimann, que não me deixa mentir, que 2 horas da manhã com a mulher com 9 meses de gravidez, acordou a coitada para ir jogar pôquer com o Neymar. Quem que pode fazer isso, se não o pai? Porque a mãe não pode fazer. Não. O pai pode. Vocês entenderam o tamanho do buraco? Os caras estão com medo de perder a vida boa que eles têm desde que esse planeta surgiu. É isso. Não, e total, e se você é homem, tá aqui e você lava roupa e tudo, parabéns, queres uma medalha? Não dá, as Não mulheres já vem com esse pegaram papo de todas, que, ai, entendeu? tudo, nem todo homem. Não é isso, gente. Não é Olha, isso. o Tyron Lima diz assim: moça, me desculpe, mas se você não teve esse tipo de conversa na fase de se conhecer, fase de namoro e tal, não deveria nem estar casado. Mas exato, Tyron, ninguém tá falando É que é pra ter isso. depois de estar casado. Essa Não, é a é pra ter conversa antes. para você É estar com alguém. antes. Essa é a Exato. conversa. Ninguém tá querendo que isso tenha depois da conversa. A gente tá falando sobre como é um relacionamento mais equânime, que não tem a ver com o homem assumir a posição de provedor e por isso ele confabular tudo que tem que acontecer com aquelas pessoas que estão sujeitas a ele. É isso que a gente está falando. Agora, Mas a ele real é a paga de seguinte: se tão você é legal, essa amiga. pessoa É, maravilhosa, você ótimo. quer o quê? Você não é nada, amor. Você é só o básico. Isso deveria ser o pacote básico. Não tem nem ar-condicionado nesse kit que a Dan trouxe. É meio que o adulto funcional. É o Exato, o adulto adulto funcional. funcional. Acabou, isso. é o adulto funcional. Todo mundo deveria ser um adulto funcional. E isso começa, gente, na infância, tá? Exato. Porque como as mulheres foram criadas numa sociedade machista, elas também educam seus filhos, aquelas que não têm Seus filhos consciência e ainda, suas filhas, elas dos também 2 educam os lados. seus filhos e suas filhas para serem machistas também. Fazem Sim. tudo pelo filho homem e pega a filha mulher e manda ela fazer as coisas, lavar a louça, manda fazer as coisas da casa. Cria a mulher para servir e o homem para ser quem ele quiser. Sendo que o ideal era criar os dois para ser quem os dois quiserem ser. Não sei nem conjugar Quiserem esse ser. verbo. Quiserem ser. Não sei conjugar esse verbo. Mas é isso. Você tem que pegar os seus filhos e educar eles para o mundo. O que vocês querem fazer? Vocês são capazes de fazer. Tanto o homem quanto a mulher. Mas até hoje a gente vê uma educação diferente de meninos para meninas. As meninas são Sim, é educadas total. para servir, inclusive nos brinquedos que elas ganham, e os meninos são criados para sonhar. E aí Não, serem o que eles quiserem. e eu acho Vocês que tem entenderam? esse lance. Começa em casa, porque aí essa mulher cresce, amiga, e aí ela vai achar que a felicidade dela está atrelada a um Jurandir. Ao Por isso cuidado. que muita mulher casa com homem bosta. Porque essa mulher não tem autoestima suficiente para entender que ela não precisa desse merda. Você Sim. entendeu? Ela não entendeu isso, porque ela não foi educada para isso. Ela foi Mas eu acho educada que para nesse debate também, o Casarré traz uma argumentação que eu acho super perigosa, que é a coisa da biologia. Sabe, assim, do tipo assim, não, porque os meninos nascem com um olhar que não sei o quê, para o que se mover, que as meninas nascem com um Não, você não olhar. nasce com nada, amor. E aí ele também traz assim, não, mas eu quero homens, filhos que cuidam e tal, mas que também são viris, eu também quero mulheres que sejam assertivas e tal, que são características teoricamente masculinas, sabe assim? Então dá uma misturada, gente, que olha, só por Deus, Ele viu? não sabe o que ele tá falando. Eu fiquei muito louca, mas o que eu achei mais louco é a coisa do hobby, que eu fiquei indignada, e também não, hobby mandar. Ai, vamos falar sobre os homens terem hobbies. Vamos falar sim, vamos, super Ó, só um importante. comentário aqui, amiga. O Santos tá dizendo que a gente tá sendo muito extremista aqui, porque na roda dos Muito. homens dele, todo mundo divide o serviço. Santos, Parabéns, você eu quer não uma tô medalha, falando. Santos? Não, e Isso é eu o não tô falando com mínimo. você, Santos. Eu não tô falando É com o homem em você. geral. É Eu não tô falando de você. A instituição Exatamente. homem. Se você faz Exatamente. tudo isso, você tá de parabéns, mas assim, você tá fazendo o normal. Isso não é grandes coisas. Eu tô falando de gente que não faz nem o normal. E é muita gente. É É isso que eu tô muita falando. gente. É muita Você, gente. se faz, você tá muito de parabéns, você tá maravilhoso, entendeu? Você tá show. Ué, que É. bom. Tem homens que cuidam mais dos filhos que a mulher. São a Sim, maioria?
Não, são uns ou outros. São É uns isso. ou outros. E se esse homem abandonar, é isso, Ricardo, nem todo homem, mas sempre um homem. É. Se ele Gente, abandonar, se um homem abandona um filho, as pessoas leem de um jeito. Se uma mulher abandona, por qualquer razão, as pessoas vão julgar de outro que não é proporcional. Então, assim, as coisas não são iguais. Agora, se vocês são homens aí funcionais, é o que eu ótimo. falei, não tem nenhuma medalha para entregar para vocês. É o básico. Vocês estão assim, só Vocês estão normais. certo. É isso Vocês aí, é são assim que faz. equivalente à mulher mais medíocre que tem. Sabe assim, que é a Vocês mais estão básica. Tipo assim, vocês porque, estão de meu, boa, vocês estão de é boa. isso. E, gente, sempre vai existir exceção, sempre vai existir cada caso é um caso, sempre vai existir isso. Eu acho que quando a gente fala sobre esse assunto, os homens que são funcionais, eles não devem se sentir ofendidos, eles devem Pois entender é. que, infelizmente, eles são a minoria, Santos. Não, e Você e tem que seus amigos, conversar. vocês são Que a ótimo minoria, e vocês isso e é seus ruim. amigos. São 4 pessoas? Não sei quantos amigos você tem. Cara, pega Olha o a universo de homens que tem no população mundo pega a população do Brasil. e vai Quantos ver. homens são iguais aos seus amigos, ao meu marido, ao marido da Paula? Tem o quê? É 1%? 2%? Então, assim, quando a gente dá esse discurso, a gente não está falando para você que é funcional. A gente está tentando alertar mulheres que têm um relacionamento desse sentido e homens também que não são funcionais Ou a que nunca olharam refletirem. para isso, coitados, eles ainda não perceberam. É o Natanzinho. O É o cara não Natanzi exato. percebeu. Poxa, coitado, ele não percebeu, Tadinho. que Ele tá coisa. cansado, porque ele faz muito Ele show, achou que ela tinha amiga. que pedir para ele. Você É, entendeu? É isso, gente. O que que é é? isso, é isso. Eu tenho que Tipo, eu explicar o tenho que óbvio. pedir o Lava sua óbvio pra cueca pessoa. freada, que ninguém tá afim de ficar esfregando cueca dos outros. É óbvio isso, seria óbvio para mim. Tipo, é isso. Mas É enfim. isso. E Ai, eu vou te gente, falar olha, aqui, o pessoal tá falando de eu fui criada pelo meu pai, eu não fui criada pois pela minha é, mãe. a Dani Eu teve uma sou uma presença exceção, eu masculina. sou uma exceção. Eu fui criada pelo meu pai trocou fralda, meu pai deu mamadeira, meu pai cuidou desde que eu era bebê, meu pai me levou no médico, meu pai me levou para tomar vacina, meu pai comprou meu primeiro absorvente, meu pai explicou como é que usava a camisinha, meu pai fez tudo comigo. Eu fui criada por um homem, eu fui criada pelo meu pai. Então, assim, sou uma exceção nesse Brasil? Sou, mas nem por isso eu deixo de alertar. Porque quantos pais aí no mundo são iguais ao meu? Sei lá, 3% da população mundial de homens funcionais? Pode ser que sim. Então, assim, vocês não devem se ofender com isso. Vocês devem, inclusive, ajudar a gente a alertar os 97% de babacas que existem por aí, para ver se alguma coisa muda. Entendeu? Porque do jeito que era em 1955, não vai ser mais, meus amores. Desculpa, não vai mais ser. Vocês estão com medo de perder o privilégio? Perdão, vocês já perderam, tá? Vocês já perderam. A gente já acordou, sabe? Não vai mais ser como era antigamente. Mil perdões, lidem com isso, vocês vão ter que lavar as próprias cuecas, olha que pena, mas é isso que vai acontecer. Mas olha só, uma notícia ótima para vocês é, a gente faz isso desde que o mundo é mundo e não morremos. Tá Nossa tudo mão não certo. cai, a gente tem empatia para com o próximo e tá tudo bem, ninguém morre por causa disso, entendeu? Então fiquem tranquilos, vocês vão sobreviver. Fiquem tranquilos. Só vai Ó, ter que mudar uma coisinha ou outra, mas fora isso, tá 10 de 10. eu vou ler Relaxa. mais uma do Santos, porque ele falou, ó, acho que nem deve haver uma medalha. Homem somente é homem quando sabe tratar uma mulher. Quando não sabe, é um animal. Não, é homem também. E aí que tá, Santos. É homem também. Se fosse um animal, eu via o animal, o monstro na rua, e eu não me envolvia com ele. É. Mas é homem também. Essa distinção, ela não existe. E se vocês, homens, realmente apontassem para esses animais que vocês conseguem ver com essa lente sobre-humana aí, e vocês julgassem esses animais, e vocês não respondessem a piadas escrotas que vêm no Zap, e vocês colocassem eles na berlinda quando eles não pagam separam e não pagam o coisa para os filhos,
como é que chama, meu Deus? Quero Pensão. falar com propriedade. Não pagam a pensão para os filhos. Se os homens aí que estão sabendo como tratar a mulher e tal, repreendessem esses outros homens, se esses homens tivessem vergonha de fazer esse tipo de palhaçada, porque eles não têm, até em documentário, eles têm a pachorra de parecer completamente desconectado com a realidade, quem sabe? Porque eu acho que também É. falta um pouco isso, assim, de olhar e falar: "Cara, realmente, olha aqui, meus amigos são tão legais assim, será? Eu sou tão legal assim, será? Será que o que essas meninas estão falando dói em mim por causa de alguma coisa?" Porque dói quando apontam um problema nosso. Dói, eu sei que dói, não é fácil, mesmo quando você até tá tentando mudar. Tanto que eu tenho um marido aqui, gente, que eu amo, tá, dormindo com ele na cama e tudo mais, tá. Mas converso com ele e às vezes é difícil pra ele ouvir algumas coisas. E é isso. E E você pra tem mim 2 também é filhos, né, difícil amiga? Você ouvir. tem 2 Exato, eu meninos, tenho né? 2 filhos, eu tenho 2 medos gigantes com eles. Um é vício em droga, que eu acho que é uma coisa que eu tenho Uhum. pavor, assim, que eu jamais gostaria. A gente sabe que eventualmente haverá algum contato, Em né. algum momento Haverá vai em algum acontecer. momento contato, é isso, a vida é assim. E eu tô falando drogas pra mim, tá, tô incluindo nicotina, porque eu já fui viciada em cigarro e até nesses pendrive aí, quase voltei e fiquei quase doente com isso aí, altamente viciante. Tô falando de álcool, tô falando de todas as drogas, eu tenho pavor, assim, e é uma coisa que eu tenho medo, mas eu tenho muito medo de homens disfuncionais, desconectados com o seu tempo, que não funcionem sozinhos, sabe, que não respeitem o outro, que não tenham audição para os outros. Então, assim, eu tenho medo disso, e é um assunto frequente aqui em casa, porque eu sou uma mulher e 3 homens. E frequentemente eu tenho que chamar a atenção, até do meu marido, para dizer: "Cara, você aqui, você tem que prestar muita atenção na dinâmica, porque eu sou uma mulher. Todo mundo tirando sarro de mim, por exemplo, porque eu quero que limpe a casa, que as pessoas se organizem. Não dá. Por mais que às vezes seja ridículo, porque eu sou um pouco maníaca, mas assim, não dá, não dá, porque eu não sou a louca da casa, amor. Não sou. Eu tô apenas fazendo o que você também deveria fazer como adulto funcional, que às vezes derrapa, para que eles sejam funcionais, para que isso não vá para frente. Então, assim, é muito delicado. E não é hater de homem não, nada, eu e a Dani a gente tem parceiros e tudo, Não, meus gente, filhos pelo são amor de Deus, homens, a gente é eu casada torço com para vocês homem. darem super certo, entendeu. Mas mano, bota para ralar aí, entendeu. Não dá para vir com esse papo de vamos falar para os homens terem hobby, vamos conversar aqui sobre como você pode ajudar a sua mulher. Que ajudar, meu amor, é só você botar o seu, entendeu. Bota seu time em campo aí e vai. Uhum. Né, maravilhoso. Olha, o Gustavo É. Júnior, no Dia das Mães eu vi homem fazendo meme assim: Mãe, deixa eu lavar aí a louça hoje é seu dia, amanhã você lava". E depois de amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias. É. Isso é um pensamento recorrente, gente. Tem muito esquerdomacho, vocês acham que é coisa de pauta de direita e de esquerda. Tem muito esquerdomacho aqui no Brasil que fala, 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 não paga pensão para filha, não Tem. sabe, e trata a mulher mal, e é escroto, e já transou com mulher sem Sim. consentimento, com mulher, bêbada, sem condição de consentir. Tem Sim. muito esquerdomacho também, isso não é direita e esquerda não. Isso aí Não. é coisa séria que Não, isso acontece, foi sabe. importante, amiga, você falar, porque, assim, sempre vira um debate de quem torce pra cada coisa, né. Sempre vira um debate nesse sentido. E eu já falei isso pra vocês aqui nesse programa, eu vou repetir, vocês ficam pegando artistinha ou político de estimação, porque, ele é isso ou ele é aquilo, eles mentem também, tá, gente, eu já falei isso pra vocês. Vocês ficam ali falando que, o artista tal é super de esquerda, mas no sigilo ele tá votando no coisa. E o oposto também acontece, tá? Aquele ator ou atriz ou personalidade que parece que é super conservador e tal, não sei o quê, no sigilo tá fazendo outra coisa. Então, assim, da mesma forma que o pau bateu em Chico, ele bate em Francisco também. Não é direita ou esquerda, é o ser humano, é diferente.
tá? E Sim. as pessoas mentem, mentem em rede social, mentem em programa de televisão, mentem para poder conseguir manter o seu status, manter o seu dinheiro, manter o seu padrão de vida. Então, não se iludam, tá? Com as coisas na internet. Então, cuidado também com isso. Eu acho que Ó, é bom te deixar claro. para fechar, a gente trouxe várias mensagens do Santos e agora eu compreendi toda a realidade dele. Ele O falou o Santos? seguinte, agora eu entendi. Santos, é isso, Tá. você tá no O que caminho que ele certo. falou? Ele falou aqui: "Rapaz, eu tô em outro mundo mesmo. Aqui a mulher chega e já tá tudo limpo. Eu tenho 3 mulheres em casa. Agora eu já nem sei se meu sexo é masculino". Santos, Agora a gente você entendeu, tá Santos. vivendo a nova masculinidade, cara. É isso, você já tá na nova era, entendeu? É isso É aí. isso. Então, Não, Santos, mas é interessante, é bacana, você porque tá o numa Santos deve ter dinâmica em que tá numa você é dinâmica que completamente funcional, entendeu? E você tá lá, e as suas 3 mulheres também, e a vida tá rolando, e você tá completamente consciente do quão capaz como ser humano você é, e é isso, que bom. E eu não, entendi e eu completamente sim, agora, a sua realidade, ela é é diferente, né. imposta por esse combo maravilhoso aí, de 3 mulheres em casa. Não, e eu Gostei. imagino que deve ser uma esposa e 2 filhas, né, talvez Sim, seja isso, que você como homem, você deve sim, ou como você pai, devia. enfim, ficar preocupado também com quem as suas filhas vão se relacionar e etcétera. Eu acho que é uma preocupação da sociedade, tem que ser uma preocupação da sociedade. Quem essas pessoas estão cuidando? O que está sendo ensinado para essas crianças? Sabe? É uma preocupação da sociedade. Não tem que ser só de homem ou mulher, ou de direita ou de esquerda. Tem que ser da sociedade, porque no futuro, meu amor, esses adultos, essas crianças de hoje vão virar adultos e vão virar policiais, vão virar médicos, vão virar engenheiros, e você vai estar velho e vai ser atendido por eles. Que tipo de ser humano você quer que te atenda num hospital, ou quando você estiver precisando de alguma ajuda da polícia, ou com um advogado, ou qualquer outra coisa do tipo. As pessoas esquecem isso. As Nossa, pessoas você falou esquecem. agora de educação, lembrei de uma outra coisa que o Casarré falou, que foi a história Hum. da eu ia falar da mamadeira de piroca, mentira, não chegou nisso, mas quase. Não, quase, assim, que foi a história de se as escolas deveriam ou não ter educação sexual, que ele acredita que não, ao mesmo tempo que ele reconhece que muitos pais não estão prontos para endereçar esse assunto. Daí ele fala da sacralidade do corpo, que é um conceito completamente religioso, né, É, eu acho porque que o Juliano é Casarrelli muito entra muito ele louco o fica negócio. se equivocando quando ele coloca a religião no meio, porque o Estado tem que ser laico. Então é o seguinte, o que que a gente tem que ensinar em escola? Olha, fulano, Pra fulaninho faixa e etária, ciclaninha, né, temos tem aqui faixa este etária para boneco, tá aprender. vendo esse boneco? Esse boneco é você, esse boneco é menino, esse boneco é menina. Aqui, ó, só você pode pôr a mão nesses lugares, tá vendo esses lugares aqui? Só você pode a mão. Aqui, se você não explicar para uma criança o que o corpo dela e que abuso é crime, ela vai permitir que coisas horríveis aconteçam com ela, porque ela vai ficar confusa. E é isso É. que as pessoas querem que aconteça, porque geralmente quem abusa de criança é gente que está dentro da própria família. Esse negócio de, eu tenho Exatamente. medo que meu filho tenha educação sexual na escola. Amor, o que que você acha que a professora vai ensinar como é que transa? O nome disso é X vídeos. E nem ensina, tá? Porque é tudo deturpado. Então, assim, se o seu filho não tem acesso a sites pornográficos, você fica tranquilo. A professora não vai ensinar como é que faz sexo, a professora vai ensinar como é que funciona o órgão reprodutor de cada um, vai ensinar como que a biologia funciona. Talvez assim, o cara que não sabe lavar o pau aprenda a lavar o pau e a taxa de câncer peniano no Brasil caia, porque o maior índice de taxa de câncer em homem no Brasil é de câncer de pênis e amputação, porque os caras não sabem lavar o pau. Então, assim, se a professora ensina essas coisas para a criança, aqui faz isso, aqui faz aquilo, isso aqui serve para essas coisas, não é para deixar ninguém colocar a mão, não sei o quê, bibibi. Se passa essas informações, se a pessoa consegue, a criança consegue olhar para o próprio corpo, identificar o que é, ela vai ficar esperta e não vai deixar ninguém fazer nada com ela. Ou se alguém tentar, Ou vai pode ser que ela tenha denunciar, né. coragem de Acontece denunciar, isso de tá? denunciar.
De Porque eu escutei reconhecer que está porque sendo eu vi uma abusado. matéria exato. Eu vi uma matéria esses dias na internet falando justamente de crianças abusadas. As palavras que são usadas para falar com essa criança é carinho de papai, Ai, gente. é pastor falando para a criança assim: vou te dar uma bênção especial. Gente. Brincadeirinha entre. Isso aqui é uma brincadeira do tio. Palavras que são usadas, nenhuma delas tem conotação sexual. É brincadeira, é carinho, É um é bênção, segredinho. Tem que é ser um coisa de segredinho. segredinho, né? Nunca é, vou pegar aqui o negócio e vou enfiar. Não é nada pornográfico. Eles não abordam a criança com pornografia. Eles abordam com coisas que elas conhecem. É brincadeira, é carinho, é não sei o quê, é Ah, é muito bonequinho, triste é isso, gente. piriri. Vocês entenderam? Então, se você não educar os seus filhos para eles ficarem atentos com as pessoas ao redor, explicar o que é carinho de verdade, explicar o que pode e o que não pode com o corpo deles, explicar que eles têm, sim, que falar e denunciar e contar. É isso que vai continuar acontecendo. Vocês entenderam? Então, o Casarré continua, de novo, equivocado. Foi difícil. E Parabéns é um a quem cara que tem o quê? sobreviveu. 6 filhos, 7 filhos? Tem E é muitos um cara filhos. que não para de fazer filho também. Então, quer dizer, Porque é da sei lá. religião, Porque é né? da Deve ser religião. sexo sem Isso. proteção, né? Sim, Eu não mas é sei, o eu que tô ele usa de imaginando aqui, eu nem argumento. sei. Sim. É. Só que com esse argumento de que é da religião, ele prende essa mulher nele pro resto da vida. E se essa mulher amanhã resolve se divorciar do Casarré? Se ela E muda de ideia? Pois é. Você entendeu? Será que ela vai ter força para cuidar dos 6 filhos? Será que ela vai ter disposição? Será que ela vai ter coragem? Então também é uma forma de prisão você usar os seus filhos, usar uma religião. Também é uma forma de você aprisionar dentro do que você acredita. Você perguntou Eu acho que ela se a até outra pessoa acredita também acredita? igual, não sei, eu acho que sim, tá? Eu não Pode tenho ser. certeza. Não, eu acredito também que ela acredite, porque não é possível que essa Sim, mulher eu acho que sim. esteja Acho que nesse eles compactuam relacionamento. com o mesmo pensamento religioso Pode e ser. E, eu e acho, assim, não eles sei. são adultos, eles têm condições, eles podem ter 20 filhos se eles quiserem, não é um problema. Mas, usando o exemplo do Casarré, Sim, trazendo para uma realidade brasileira, pode quanto ser mais uma filhos, forma é de verdade. prisão. Para uma coisa que você quer, para uma coisa que você acredita. Você pode manipular uma pessoa. É isso que vocês não percebem, gente. É isso que vocês não. Ninguém aqui quer o fim da família brasileira. Pelo amor de Deus, não é isso. A gente só quer o bom senso. A gente só quer a empatia. É só isso que a gente quer. O respeito. A gente ama as famílias. A gente tem família. A gente quer continuar Sim, tendo a família. O problema não é a exato. família brasileira. É quem está inserida nela, como se comporta. Essa é a questão, sabe?